Amém, meus amados, louvado seja o Senhor. Amém. Claro que é sempre uma alegria estar com os irmãos. Amém. Aonde nós vamos, em qualquer lugar, é sempre uma alegria muito grande estar com os santos. Aleluia. Podemos não ser um grande número, mas onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor prometeu que estaria conosco, amém? Amém. Então, com certeza, Ele está conosco hoje à noite, amém? Amém. Nessa noite, eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem. O título da mensagem é A Grande Luta do Evangelho. Para os que são visitantes aqui conosco, queremos dar uma palavra de esclarecimento. Nós costumamos a cada semestre falar um determinado livro da Bíblia. E o nosso semestre começa em fevereiro e termina em setembro. Começa em setembro e termina em fevereiro. Então, esse semestre agora, de fevereiro a setembro, nós vamos estudar o livro de Colossenses. Daí porque a nossa palavra está baseada inicialmente no livro de Colossenses. Sim. Mas nós estudamos no semestre passado o livro de Efésios. Amém. E esse livro de Efésios tem muito a ver com Colossenses. Um livro complementa o outro. Efésios mostra a igreja como o corpo de Cristo e Colossenses mostra Cristo como cabeça da igreja. Amém. O que é que vocês acham? Não é maravilhoso isso aí? Amém. Esse é o novo homem, Cristo e a igreja. Esse é o grande mistério, tá? Então, sobre esse assunto, vocês podem ver nessa mensagem que eu falei. Só reforçando aqui, o Sérgio vai colocar no grupo, né, o link, os 2 links aí, tá bom? Louvado seja o Senhor. Então, eu vou falar então essa mensagem baseada nesse capítulo 2 de Colossenses, que já foi lido aqui. Vou só repetir para vocês algumas frases de chaves. Na verdade, o início do versículo 1 diz: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Então, o título da nossa comunhão é A Grande Luta do Evangelho. E tomando, então, o apóstolo Paulo como um modelo, não só pela vida dele, o que ele fez, mas também o que ele falou a respeito do que era combater um bom combate, guardar a fé, e também como fazer isso, como combater esse combate, através do cuidado dos irmãos. A preocupação de Paulo era constante pelos irmãos. Paulo não estava preocupado com outra coisa no seu ministério, a não ser os irmãos. Ele até fala, acho que em 2 Coríntios, né, que além das coisas exteriores, sofrimentos exteriores, como naufrágios, apedrejamento, isso e aquilo que ele sofreu, prisões, há o que o preocupava diariamente, que era a preocupação com todas as igrejas. Então, no ministério de Paulo, nós podemos encontrar essa grande preocupação, que é uma luta, ok? O enfoque dessa mensagem é uma luta, como está dito aqui, eu venho mantendo grande luta por vós, pelos laodicenses. Vós aqui, os colossenses, os laodicenses eram os da igreja em Laodiceia, que era uma cidade próxima a Colossos. Naquela mensagem que eu liberei no dia 16, vocês vão poder ver um pouco sobre o que significa isso. A igreja em Laodiceia, a igreja em Colossos, a igreja em Éfeso, a igreja em Jerusalém, a igreja em Antioquia. No Novo Testamento, nós só vemos menção da igreja a respeito de localidades, onde havia um grupo de cristãos, onde havia um grupo de filhos de Deus regenerados pelo sangue precioso do Senhor. Aí estava uma igreja, que era a igreja daquele lugar. É por isso que a nossa visão aqui é essa, não é? Nós não temos nenhum problema com quem não tem essa visão,
com os irmãos amados que não reúnem conosco, que reúnem nos outros grupos. Eu vou dizer uma coisa para vocês: a igreja em Aracati é muito maior do que isso aqui. Sim. Amém? Amém. A igreja em Aracati contém todos os membros do corpo de Cristo que foram redimidos, regenerados, lavados pelo sangue e colocados num único corpo que é universal, mas que tem uma expressão local. Amém. Para Deus, Ele está olhando para Aracati e encontrando uma igreja só, olhando para uma igreja só, com muitos filhos de Deus. Amém? E Paulo usou essa expressão, por vós e pelos laodicenses, porque em Laodiceia, vocês podem ver lá em Apocalipse capítulo 3, que havia uma igreja. É a última carta, né, que está lá em Apocalipse, das 7 igrejas, é a igreja em Laodiceia. E Paulo escreveu uma carta para Laodiceia, mas essa carta não está na Bíblia. Não sabemos porquê, mas ele recomenda que essa carta aos Colossenses seja lida lá em Laodiceia e a carta enviada a Laodiceia seja lida para os Colossenses, mostrando que a palavra de Deus deve ser uma só para todas as igrejas. Amém. O que é falado para Colossos serve para Laodiceia. O que é falado para Laodiceia serve para Colossos. Amém? Então, com essa breve introdução, nós vamos entrar exatamente nessa causa de Paulo. Paulo tinha uma causa. Então, eu vou falar um pouco de Efésios, porque é o livro que nós estamos saindo, e vamos entrar em Colossenses. Então, para você entender essa luta de Paulo em Colossenses, você precisa entender que Paulo tinha uma causa pela qual lutava. Você tem uma causa? Amém. Essa é a pergunta que eu quero deixar no início dessa comunhão. Qual é a sua causa? Claro que nós temos muitas causas terrenas. Eu tinha uma causa pela qual eu lutei. Foi um dia virar gente através dos estudos. Eu era de uma família pobre, meu pai não tinha muitos recursos, mas eu tinha uma tia que botou na minha cabeça que a única maneira da gente vencer na vida era estudando. E que eu deveria prosseguir com isso e tal. E eu botei então, desde jovenzinho, na minha cabeça que eu ia ser engenheiro. Amém. E eu me tornei engenheiro. Amém. Amém? Amém. Nasci numa casa tão grande que um armador da rede ficava no quarto e o outro ficava na cozinha. E aqui tinha uma parede no meio e uma porta. Daí vocês podem ver que tamanho era essa casa. Graças a Deus hoje eu tenho uma casa boa, grande, tá? E de vez em quando eu olho para aquilo ali, olho para a fachada, olho para o quintal. Um dia desse tinha um jovem fazendo serviço lá em casa. Eu perguntei para ele: você está estudando? Não. Eu falei: por que você está estudando? Não sei o quê. Hoje em dia os jovens estão meio sem futuro, né? Sem rumo, sem causa. Sim. Eu falei: você está vendo essa casa aqui desse tamanho? Talvez você ache que eu herdei de meu pai uma fortuna e construí essa casa. Sabe o que é isso aqui? Isso é o resultado de anos de estudo e de trabalho. Eu não moro nesse condomínio porque fui herdeiro de uma grande fortuna. Eu moro aqui porque eu tinha uma causa. Amém. Eu fui estudar. E você deve fazer isso. Você deve ter uma causa. Estou falando isso, irmão, para vocês entenderem o que é que eu vou falar do ponto de vista espiritual. Nós devemos ter nossas causas. O que é uma causa? É aquilo pelo qual você vive. É a razão do seu viver. Uma causa é aquilo que você vai dormir pensando nisso, sonha com isso e acorda pensando nisso. Qual é então a sua causa? Não é errado ter causas no mundo, no lado material, no lado da nossa prosperidade. Nós todos devemos ser pessoas prósperas. Na Bíblia, todos os governantes
dos filhos de Israel, os patriarcas da nação de Israel, todos eles eram muito ricos e muito prósperos. Não é pecado ser rico. Mas essa causa só tem sentido se você tiver uma causa maior. Sim. Então você pode ter muitas causas, mas você precisa ter uma causa maior. E essa causa maior é a luta pelo Evangelho. Amém? Essa era a causa de Paulo. Então eu vou mostrar para vocês Efésios 3. Eu falei para vocês que nós estamos saindo de Efésios e entrando em Colossenses. Então eu vou começar por Efésios e vamos terminar por Colossenses, abordando isso, essa causa. Capítulo 3, versículo 1 de Colossenses diz: por esta causa eu, Paulo, Efésios 3, 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Qual era a causa dele, então? Então você tem que ler o capítulo 2. É no capítulo 2 que Paulo fala da causa. Qual era a causa? Paulo fala no capítulo 2 o seguinte: a gente estava tudo morto nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida. Amém. Amém? Amém. Além de nos dar vida, Ele fez de nós uma obra-prima, uma nova criação. Ele derramou o seu sangue, está no versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Longe de quem? Longe de Deus, longe das promessas, longe das alianças, porque Ele é a nossa paz, Amém. o qual de ambos fez um. Quem éramos? Judeus e gentios. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio de quê? Da cruz. Então o que é que Paulo está falando aqui? De redenção. Paulo está falando que um dia Cristo morreu na cruz para nos aproximar, para fazer de nós um só homem, um novo homem, e ainda tem mais, um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Ou seja, perto aqui da lei, das alianças de Deus dada ao seu povo no Velho Testamento. Então vamos dizer que aquele povo judeu, na visão de Paulo aqui, eles estavam mais perto de Deus. E eles realmente eram um povo designado por Deus. Mas Deus agora veio fazer uma nova aliança. Nessa nova aliança não existe mais judeus nem gentios. Agora Ele tirou a parede de separação, Ele nos aproximou, o que estava longe, o que estava perto, fez de nós um novo homem. Está claro isso aí? E por Ele temos acesso agora ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, porque antes quem não era judeu era um estrangeiro e peregrino na terra, mas agora sois concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Não sei se vocês estão me acompanhando, mas tudo começou na cruz e termina numa edificação. Amém. E essa casa de Deus, em 1 Timóteo 3,15, é a igreja. Paulo falou para o Timóteo: escreva essas coisas, porque se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, irmãos, a questão é o seguinte: Paulo ele se esforçava, ele tinha uma causa, na verdade, que começava com a cruz e terminava com a igreja.
Então ele, por um lado, pregava o evangelho da graça, mas por outro lado, ele edificava a igreja. Essa era a grande luta do evangelho. Esse evangelho, podemos dizer, eles têm dois aspectos: o evangelho da graça e o evangelho do reino. O evangelho da graça diz o seguinte: você é um pecador, você está desconectado de Deus, você está sem Deus, você precisa se arrepender e ser salvo. Do contrário, você vai parar no lago de fogo. Mas se você se arrepender, você ganhará a vida eterna. Esse é o evangelho da graça. Mas existe na Bíblia um versículo que diz que será pregado o evangelho do reino em todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24, 14, se eu não me engano. Então existe um evangelho que é o da graça, mas existe o evangelho também do reino que envolve a igreja. Lembre-se que a igreja foi dado o quê? As chaves do reino dos céus. Então quem tem as chaves do reino dos céus é a igreja. Amém. O que foi ligado no céu é ligado na terra pela igreja. O que foi desligado no céu é desligado na terra pela igreja. Então vejam quão importante é a igreja para mim, para você e para Deus. Amém. Ela traz o reino de Deus para a terra. Esse é o evangelho. O evangelho começa com a cruz para Paulo e começa com a edificação de Deus no Espírito. E era por essa causa, por essa luta, que Paulo deu a sua vida. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, pregar o evangelho da graça com vistas à igreja deve ser a nossa luta. Amém. Todo dia você deve pregar o evangelho. Aleluia. Amém. Qual é a sua rua? Hoje se fala muito ir para a rua, não é verdade? Ir para a rua no sentido de pregar o evangelho. Não necessariamente você precisa ir à rua. Por exemplo, a minha rua é a academia, onde eu faço meus exercícios musculares. Sempre que eu vou lá, eu prego o evangelho, eu levo o jornal A Vida da Vida e eu levo as pessoas a invocarem o nome do Senhor. Amém. A minha rua também é a praia. Um dia desse eu estava na praia e orei pelas pessoas. Não vou nem dizer por que orei, porque foi gente muito importante. Eu não quero envolvê-lo nessa mensagem. A minha praia pode ser a piscina. Um dia desse eu estava com a Jussara lá no condomínio, onde meu filho tem um apartamento, lá na praia de Porto das Dunas. E a Jussara, conversando lá com outras pessoas na beira da piscina, não estava me enxergando, porque deve ser muito grande, tem muita gente. E eu demorei uns 40 minutos. E ela ficou preocupada. O que o Joaquim mais está fazendo? Vocês sabem o que é que eu estava fazendo dentro da piscina? Pregando o evangelho. Amém. Gastei 40 minutos com um empresário lá de Fortaleza. Deus nos ajuntou pelo seguinte: eu dei uma tossida dentro da piscina e ele pensou que eu estava passando mal. Olha só quantas circunstâncias Deus faz para você pregar o evangelho. Eu tossi, engasguei, me agarrei na borda da piscina, fiquei tossindo. Ele chegou perto de mim: você está sentindo bem? Você está bem? Você está bem? E daí para frente foi uma conversa de 40 minutos com direito a falar sobre Cristo, a cruz e a igreja e invocar o nome do Senhor. Amém. A minha rua pode ser a piscina. Amém. Sim ou não? Amém. Se você tem uma causa, tudo que você faz, aonde você estiver e no tempo que você estiver, você está envolvido com essa causa. Amém. Não é maravilhoso isso aí? Isso é uma luta. Não é fácil. Não vou dizer que é fácil estar dentro de uma piscina e pregar o evangelho com uma pessoa, na beira da praia pregar o evangelho. A gente quer ter lazer. Nessas ocasiões nós queremos estar confortáveis. Mas, irmãos, isso tem tudo a ver com a nossa luta e com a nossa causa. Paulo pregava o evangelho a tempo
e fora de tempo. E ele falou: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Essa era a luta de Paulo, amém? Primeiramente. Em segundo lugar, Efésios 3,14, ele fala assim também: por esta causa, novamente ele usa essa expressão, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, tal. Ele vai falar o seguinte, que ora para que habite Cristo no coração de vocês, em amor, que vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais enchidos até toda a plenitude de Deus. Vocês entendem que Paulo, além de pregar o Evangelho, ele orava pelos irmãos para serem cheios de Deus. Amém. Para serem cheios de Cristo, para que os irmãos conhecessem plenamente a Cristo. Amém? Amém. Por que eu estou aqui hoje à noite? Porque a minha causa é pregar o Evangelho e levar as pessoas a serem plenamente cheias de Cristo. Essa não é uma mensagem de sabedoria humana, essa não é uma mensagem para me mostrar como um grande pregador e eloquente. Eu só tenho uma luta aqui, irmãos, de uma causa. Hoje à noite, levar vocês a ser cheios totalmente de Cristo. Amém. Paulo orava por isso. Porque essa era a luta de Paulo. Pregar o Evangelho do Reino, pregar o Evangelho da graça e levar as pessoas a serem totalmente cheias de Cristo. E outra expressão que mostra a causa de Paulo está em Tito, capítulo 1. Em Tito, capítulo 1, de 1 a 5, Paulo fala o seguinte: Ó Senhor Jesus. Tito 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Paulo está se apresentando aqui a Tito, né? Então, escrevendo uma carta para Tito e dizendo: ó, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para fazer o quê? Promover a fé. E a fé que é dos eleitos de Deus. Todo eleito de Deus tem uma coisa que se chama fé. Amém? Amém. E tem dois aspectos. A fé é o seu ato de crer, e a fé também é o que você crê. Aquilo em que você crê. O Novo Testamento tem esses dois aspectos da nossa fé. E Paulo diz: eu sou servo de Deus e apóstolo para promover essa fé. Não só a fé, mas promover o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Não é uma verdade escrita apenas, não é uma verdade filosófica qualquer, mas é segundo a piedade, ou seja, uma verdade que é uma realidade que expressa Deus. Aqui, verdade é uma realidade, uma vida de realidade segundo a piedade. Piedade é expressar a Deus. Amém. Está claro isso aí? Amém. E ele fala no versículo 5: por esta causa te deixei em Creta. Sim. Que causa era essa? Essa que está no versículo: promover a fé e o pleno conhecimento da verdade, não é isso? Qual a expressão? Pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, segundo a expressão viva de Deus. Então, esses três textos que eu mostrei para vocês mostram que Paulo tinha uma causa e que ele lutava por essa causa. Amém. Agora eu vou mostrar para vocês a prática de Paulo. Eu já citei no início que ele falou para Timóteo: combati o bom combate.
completei a carreira, guardei a fé. Muito bem. Como que eu posso então lutar a grande luta do Evangelho? A grande luta do Evangelho, de acordo com esses versículos que nós lemos, é pelos irmãos. Amém? Vou ler de novo para vocês aqui. O meu amado irmão já leu aí, mas eu quero ler de novo para vocês. Eu já ia de Efésios agora, tá certo? Vamos entrar agora em Colossenses, capítulo 2. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face. Ou seja, Paulo não conhecia os irmãos de Colossos. Não foi Paulo que pregou o Evangelho para os Colossenses. Quem pregou o Evangelho para os Colossenses foi um irmão chamado Epáfras, que eu acho que está aqui no versículo 7, capítulo 1, versículo 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amém. Então Paulo está dizendo aqui que quem levantou a igreja em Colossos, quem ajudou a igreja a surgir, foi um irmão que era conservo dele. Sim, amém. Não era servo de Paulo. Paulo não era maior do que ele não era maior do que Paulo. Era um conservo. Amém. Isso é muito importante. Amém? E quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Paulo, em 1 Coríntios 4, ele diz que era ministro de Cristo Jesus. O ministro de Cristo Jesus. E aqui em Colossenses, nós vemos que Epáfras também era um ministro de Cristo Jesus. Então, não existia o ministro-chefe. Vocês podem ouvir também a respeito disso na tal mensagem lá do dia 16, do grande mistério. Amém. Nós todos podemos ser ministros de Cristo. Eu sou um ministro, Nonato, o pastor Oswaldo é um ministro, qualquer irmã aí pode ser ministro. Bom Daniel. Qualquer irmã, inclusive. Sim. Todos nós podemos ser ministros de Cristo Jesus. Amém? Isso é a grande luta do Evangelho. Todos nós podemos lutar. Voltando aqui só para algum contexto, né, que essa igreja, Paulo falou aqui que eu não como que ele fala, não me viram face a face por causa disso, tá? Por isso que eu fui lá para o capítulo 1, que foi Epáfras que pregou o Evangelho. Está claro isso aí? Amém. Mas o ponto que eu quero mostrar aqui para vocês é que ele queria que os colossenses tivessem noção de que mesmo ele, sem ter sido o ministro que pregou o Evangelho para eles, que ajudou a edificá-los como igreja, ele se preocupava com os irmãos. Amém. Ele fala isso de uma grande luta. Você quer lutar uma grande luta? Amém. Os lutadores profissionais, eu creio, que a causa deles é ganhar uma grande luta, não uma pequena luta. Vocês entendem o que eu quero dizer? A causa deles não é ganhar para um fraquinho, é ganhar para um cara que está desafiando ele. É ganhar o cinturão, né? Ganhar o cinturão. O cinturão está na mão, né, de alguém que já foi mais forte do que ele, agora ele ou é mais forte no momento, e agora você está numa luta para ganhar o cinturão. Então a luta é grande. Então vale a pena, irmãos. Amém? Vale a pena entrar numa grande luta, sim ou não? Você quer ganhar o cinturão? Amém. Ou você quer levar uma cinturãozada? Coroa. A nossa grande luta deve ser pelos irmãos. Amém. Não lute por doutrina. Não lute por líderes. A sua luta deve ser pelos irmãos. Amém. Essa era a luta de Paulo.
Então, baseado nisso, eu vou mostrar para vocês agora, nos outros livros de Paulo, como ele praticava essa luta. Primeiro, Colossenses 1, 24. Na verdade, os versículos anteriores desse versículo 2, 1. No 24, Paulo fala assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Olha só que coisa difícil de se entender. Você se regozijar nos sofrimentos. Mas preste atenção. Quando você está numa luta de... Como é que chama? Essa MMA. O cara sofre ou não? Sim. Apanha no começo. Sai inchado, apanha para valer. Mas o negócio dele é o cinturão. De uma certa forma, nós podemos dizer que há uma alegria dele em apanhar. Porque ninguém vai entrar numa luta daquela sem apanhar. Mas o importante é ganhar. Por isso Paulo se alegrava nos sofrimentos, tá? E preenche o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu povo, que é a igreja. Preste atenção que a causa de Paulo não muda. Ele está preocupado com os irmãos, até se alegra nos sofrimentos por causa da igreja, da qual me tornei ministro. Lembra que eu falei? Ele era um ministro? Como Epáfras era um ministro. De acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém. Esse é o Evangelho da graça. Se Cristo entrar em você, um dia você vai estar na glória. Amém. Se Cristo está em mim, eu tenho uma esperança. Pode acabar com o meu corpo, pode acabar com o que quiser, com minhas propriedades. A minha esperança é a glória. Amém. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. No original grego, essa palavra perfeito pode ser traduzida melhor como maduro. Amém. Ou seja, quando você prega o evangelho para uma pessoa, essa pessoa ainda é uma pessoa verde. Mas à medida que você vai cuidando, ensinando, você vai fazendo com que aquela pessoa amadureça. Isso é o que Paulo fala, a fim de que apresentemos todo homem maduro em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então, nessa luta, precisa esforço. Na verdade, essa palavra esforçando-me, no grego, tem a mesma raiz da palavra do versículo, capítulo 2, 1, grande luta. Não lembra aqui uma grande luta? Esforçando-se aqui pode ser traduzido como lutando o máximo possível segundo a eficácia que opera eficientemente. A eficácia que ele quer dizer aqui é o poder da ressurreição de Cristo, porque sem isso você não é capaz de lutar essa luta. Vocês estão entendendo? O que Paulo tinha de luta era pregar o evangelho, anunciar a todo homem, ensinar a todo homem com toda sabedoria, a fim de que ele apresente todo homem maduro em Cristo. Amém. Envolve a pregação do evangelho e envolve o amadurecimento. Amém, amados irmãos? Amém. Então, na vida da igreja, nós precisamos lutar essa luta. Amém? Amém. Não vamos discutir opiniões, não vamos discutir doutrina, não vamos discutir lideranças, celebridades. A nossa luta deve ser ensinar a todo homem, em toda sabedoria, para apresentar todo homem maduro em Cristo. Está claro isso aí? Amém. Segundo ponto, segundo trecho, Gálatas 4, 19. Gálatas 4,
19. Vocês sabem que os Gálatas, só falando um pouco do contexto, os Gálatas eles estavam sendo distraídos da fé para outras coisas, inclusive coisas religiosas. Saíram alguns de Jerusalém e foram perturbar os irmãos nas igrejas da Galácia, dizendo para eles que eles tinham que observar a lei de Moisés, praticar a circuncisão, um monte de rito judaico. Paulo escreveu Gálatas, e claro que o Espírito Santo usou essa situação para eles para mostrar que a lei se cumpriu em Cristo. Amém. Que Cristo é nosso verdadeiro descanso, o nosso sábado, isso e aquilo, que nós não precisamos circuncidar na carne, porque a cruz, a morte de Cristo é a verdadeira circuncisão. Isso se tornou um sofrimento para Paulo. Imagina, você vai para uma região, prega o Evangelho, levanta várias igrejas, sofre, luta, como vou mostrar daqui à frente, como uma mãe que cuida de um filho. E aí chegam as pessoas que não têm nada a ver com a obra, com o trabalho que foi feito, e começam a distrair os irmãos da fé genuína. Isso não é um sofrimento? Paulo passou por esse sofrimento, isso foi uma grande luta. Por isso ele escreveu no capítulo 4, versículo 19, ele fala o seguinte: meus filhos, olha que coisa maravilhosa, né? Não é meus seguidores, não é meus liderados, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Essa luta, irmãos, e aí as irmãs aqui que têm experiência, a gente não sabe o que é isso, nós homens, é como dor de parto. Quando você cuida dos irmãos adequadamente, está ali levando os irmãos a amadurecerem, numa luta grande para levá-los maduros a Cristo, chega alguém para distraí-los com práticas judaicas, com práticas qualquer, tá certo? Em cima de um trabalho de mãe, até mesmo de parto. E agora ele tem que dar à luz outra vez pelos mesmos filhos. O que é que vocês acham? Mãe, me responda uma coisa. É fácil se você tivesse que dar à luz de novo pelo mesmo filho? Isso que está acontecendo. Porque de novo sofro as dores de parto até ser Cristo que formado em vós. Então o pensamento de Paulo é o mesmo. Eu estou querendo levar vocês a serem maduros em Cristo. Vocês estão sendo desviados. Agora eu vou ter que sofrer de novo, começar tudo de novo. Sofrer as dores do parto até ser Cristo formado em vós. Você, meu irmão, tem que botar isso na cabeça. Lutar essa grande luta até ser Cristo formado nos irmãos. Amém? Amém? Não podemos deixar que nenhuma outra coisa venha matar nossos filhos, a ponto que tenhamos sofrer novamente essas dores de parto. Mas se precisar, nós vamos de novo sofrer as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Amém? Amém? Eu estou falando essas palavras, irmão, não é que você esteja só no vós, ou seja, no grupo daqueles que estão sendo amadurecidos. Você tem que estar no grupo do Paulo, que está lutando por isso, amém? Amém. Você, isso não é responsabilidade só minha, do Leonardo, do Sérgio, do pastor Oswaldo, de cuidar dos irmãos, de lutar pelos irmãos. Todos nós temos responsabilidade. Cada um de nós precisa pôr em mente que essa grande luta do Evangelho, pregar o Evangelho na rua, pregar o Evangelho em qualquer lugar, em qualquer circunstância, trazer para a igreja, amadurecê-los, cuidar deles como uma mãe, como um pai,
Essa luta é de cada um de nós. Amém. Não fique só aí no banco da igreja, vamos dizer assim, tá certo? Esperando a morte chegar. Você vai ter uma surpresa muito grande no dia que você se encontrar diante do tribunal de Cristo. Eu quero deixar para vocês esse encargo nessa noite. A luta do Evangelho é uma grande luta, é uma boa luta, é um bom combate, mas precisa ser tomada por cada um de nós. Amém. Amém? Louvado seja o Senhor. Agora, 1 Tessalonicenses 2. 1 Tessalonicenses 2, estou já acabando, versículos de 7 a 11, Paulo diz o seguinte. Olha só o que Paulo fala aqui. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Amém? Amém. Esse ministro aqui não era um super ministro, ele era uma ama que acariciava os filhos. Era como uma mãe que cuidava dos filhos. Uma mãe não tem hora para cuidar do filho, não é verdade? Claro que hoje, na sociedade moderna, as que podem não fazem isso, não é verdade? Mas os filhos vão se criar altamente complicados, psicologicamente desequilibrados, porque o equilíbrio dos filhos depende do cuidado direto da mãe. E essa é uma grande luta. É ou não é? Sim. A luta pelos nossos filhos. Então Paulo era tal pessoa como uma mãe, como ele fala aqui, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Você está pronto a oferecer sua vida pelos irmãos? Isso aqui não é se matar, não, fisicamente falando. Oferecer a vida, oferecer seu tempo, seus recursos, seu dinheiro, sua energia, seu comportamento, suas atitudes que devem ser de boa reputação. Tudo isso faz parte de oferecer a própria vida pelos irmãos. Tem ministros que não estão nem aí com isso. Vocês sabem disso. O negócio deles até mesmo é cobrar cachê. É receber cachê para pregar o Evangelho. É ou não é? O Evangelho hoje, o cristianismo hoje está cheio dessas coisas. Mas o verdadeiro ministro, ele é uma mãe. Uma mãe está pronta para morrer pelos filhos. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do labor e fadiga. Preste atenção nessas palavras, labor e fadiga, de como noite e dia, labutando para não vivermos a custo de nenhum de vós, porque Paulo trabalhava o seu próprio trabalho nessa situação aqui, fazia tendas para não depender de ninguém naquela época para cuidar dos irmãos. Vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós de Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que creis. Ou seja, você tem que ter uma vida piedosa. Se você quiser cuidar dos irmãos como uma mãe, acariciando, você precisa ter reputação de mãe. Você precisa ter proceder irrepreensível, proceder justo. E sabeis ainda de que maneira, como Pai, a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viveres por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém. Amém? Então, nesse texto, irmãos, nós encontramos nessa grande luta de Paulo o aspecto de ser uma mãe e de ser um pai. Amém? Amém. Finalmente, irmãos, 1 Coríntios 4, 14.
Estou terminando, 1 Coríntios 4, 14. 17, eu vou ler para vocês. Fala o seguinte. Não, 1 Coríntios 4, 14. Não vos escrevo estas coisas. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Na verdade, antes disso aqui, tem um monte de reprovação, um monte de problema com a igreja de Corinto, e Paulo estava tratando dessa situação com eles, mas aqui ele está dizendo, mas eu estou escrevendo isso, é porque eu amo vocês como filhos amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. O que significa isso aqui? Ensinar, preceptor é um instrutor. Ensinar, todo mundo pode fazer. Ensinar não envolve luta. Então, não estou falando mal aqui dos professores, claro que vocês labutam por isso, mas não é igual a luta de um pai e de uma mãe. É isso que eu quero falar para vocês, tá bom? Vocês podem ter muitas pessoas que instruam vocês até mesmo no Evangelho, nas coisas da Bíblia, nas coisas de Deus, mas se instrui como mestre, isso não é tudo. Paulo falou até a vocês, porque muitos vieram de outros lugares e fizeram um problema também em Corinto, na igreja de Corinto. E os coríntios chegaram até a rejeitar o próprio Paulo, que tinha gerado aquela igreja. Dá para entender isso aí? Senhor. Uns eram pelo Apolo, outros eram pelo Pedro, pelo Cefas, não era assim na igreja de Corinto? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, a igreja estava dividida com preferências. Aí Paulo fala lá no capítulo 3, quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós somos apenas servos, como em que vocês creem. Então ele dá um monte de repreensão aqui, e nesse versículo ele diz, olha, eu estou falando isso tudo como a vocês, como filhos amados. Amém. Porque se tem essas preferências todas, é porque muita gente chegou por aí ensinando muita coisa bonita, quem sabe coisa eloquente. E vocês podem até receber milhares de mestres, mas pai, vocês só têm um só. É muita ousadia de Paulo aqui, porque eu vos gerei em Cristo. Amém. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Então, isso é uma coisa muito importante. Ao cuidar dos irmãos, não seja simplesmente um mestre, um administrador, alguém que só aponta os problemas dos irmãos, alguém que só aponta os defeitos dos irmãos, se coloca numa posição, às vezes, elevada acima dos irmãos. Não, Paulo era uma mãe. Quem faz isso são preceptores, instrutores, mestres, mas uma mãe, ela acorda na madrugada, seja a hora que for, para cuidar do filho. Meus amados irmãos, lutemos essa grande luta, amém? Amém. Essa luta aqui vale a pena. Versículo 16, admoeste-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Admoeste-vos, por esta causa. Vocês estão vendo novamente essa expressão aqui? Então eu vou terminar essa mensagem mostrando a mesma coisa. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. O que eram os meus caminhos de Paulo? Eram os caminhos de uma grande luta.
Uma luta como alguém que queria apresentar todo homem maduro em Cristo, que ensinava, que exortava, que pregava o Evangelho, alguém que cuidava dos filhos como um pai, como uma mãe, e não apenas como um mestre. Amém, meus amados? Que nós possamos todos aqui lutar essa grande luta do Evangelho. Vamos lutar pelos irmãos. Amém. Não lute contra os irmãos. Lute pelos irmãos. Amém. Amém? Espero que esses versículos possam ruminar, ler novamente isso aí, tá certo? Alguns estão escrevendo aí, quem sabe ruminar nos grupos, botar um resumo aí, viu, Sérgio? Isso é importante, ruminar esses versículos. Amém. Imergirem nessa palavra, amém? Hoje se fala muito em imersão e é muito bom nós imergirmos na palavra de Deus, amém? Então vocês têm uma série de versículos mostrando que vale a pena lutar uma grande luta pelos irmãos, amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém.